quero ser grato a Deus porque é muito bom, não tem palavras também para dizer. A nossa diretoria está presente aqui, nos dando esse apoio. Isso é muito gratificante, de saber que nós temos a bênção dos nossos pastores. Deus abençoe a todos. O presbítero Fabiano, que esteve dirigindo o culto, está conosco na liderança. Nós temos outros, tem uma galera lá em cima também. Logo após o culto, nós vamos estar comendo uma batata frita, né? Que Deus abençoe também a vida do nosso presidente de honra, presbítero Rafael, e sua esposa Sarinha. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, sentado no seu conforto. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. A epígrafe é: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Aqueles que acharam, diga amém. Versículo 32 diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para cá. A história desse jovem Davi é uma história muito linda, nos ensina para uma trajetória longa da nossa vida. Todos nós já ouvimos falar acerca da vida de Davi, um jovem em que andou na contramão humana e que Deus garantiu a vida de Davi desde o momento do seu nascimento até chegar no trono. Davi só se manteve vivo porque Deus tinha um projeto na sua vida. Então é impossível nós falarmos acerca da vida de Davi se não citar alguns momentos marcantes da sua vida. E o mais interessante, dentre muitas coisas nesta passagem, é que durante este período em que Davi aqui está se alistando para a guerra, nós precisamos lembrar que existe um rei que está governando, que está liderando, e a Bíblia nos apresenta com o seu nome Saul. Você conhece a história? Saul lidera Israel, Saul é o rei, Saul governa. Porém Saul inicia-se muito bem, mas na medida em que Saul continua sendo o rei, Saul não consegue entender que a vontade de Deus tem que ser soberana na sua vida. Então você percebe que Saul, quando Deus chama Davi, Saul já é um rei rejeitado. Por que Saul é um rei rejeitado? Porque em alguns momentos mais importantes da vida de Saul, Saul preferiu sacrificar e não obedecer. Foi dito isso aqui pela Anne, e eu louvo a Deus por isso, porque Saul também, além de ser rei, é conhecido muito por ser alguém desobediente, e coisa ruim é alguém que vive em desobediência. Trazendo isso para a vida da juventude, trazendo isso para a vida dos adolescentes, da vida da UADEC, da sua vida, a própria Bíblia nos apresenta que os filhos precisam obedecer os seus pais para que os seus dias se prolonguem na terra. Então você percebe que quando alguém não respeita o seu pai, acaba indo para o caminho que logo o seu pai e a sua mãe não queria. E é por essa razão que você vê muitos adolescentes, muitos jovens, muitos filhos que tinham tudo para iniciar uma vida melhor que talvez os seus pais tiveram, mas por causa da desobediência há uma reprovação de Deus em alguém que não obedece o seu pai e que acha que papai e mamãe agora é chato, que papai e mamãe agora não deixa, que papai e a mãe agora segura. Papai e mamãe faz isso agora
porque papai e mamãe não quer ver você sofrer lá na frente. Papai e mamãe agora sofre, rala mais um pouco para que você tenha um tênis de marca, tenha uma blusa muito boa, tenha um material para você estudar, o curso para você fazer. E o mínimo que podemos dar aos nossos pais é cumprir a palavra de Deus dizendo: filhos, obedeceis os vossos pais, para que se prolongue os seus dias na terra. Você quer ter uma vida abençoada, adolescente? Você quer ter um futuro abençoado? Obedeça aos seus pais, porque obedecendo seus pais, logo o seu futuro vai ser promissor. Obedecendo a sua família, logo você viverá as bênçãos que Deus tem para a sua vida, porque o seu pai, a sua mãe é um representante de Deus dentro da sua casa. Quando você obedece a ele, a ela, você obedece logo a Deus. Quando você tem a bênção dos seus pais, logo você tem as bênçãos de Deus. Então, Saul é alguém que não entende. Você percebe isso em 2 capítulos muito conhecidos. O capítulo de número 13, versículo de número 13, que a Bíblia nos diz que Saul é impaciente. Saul é alguém que não consegue, além de ser desobediente, ele tem pressa. E isso, pressa é um perigo. Eu costumo dizer isso pregando, que a pressa é o inimigo do crente. Porque na pressa, o adolescente, o jovem, o homem, a mulher acaba tomando decisões que não eram para ser decididas. E aí você vê muitas pessoas avançando as etapas da vida por causa da pressa. O tempo agora talvez não seja de namorar, mas de estudar, de cuidar das questões que o pai e a mãe ordenou para você, adolescente. É para você, só que no seu coração o desejo agora é namorar. Só que talvez Deus esteja me usando para você, para lhe dizer que o tempo agora é você estudar. O tempo agora é você ajudar a sua mãe e o seu pai dentro de casa. O tempo agora é você procurar um jovem aprendiz, juntar um dinheiro e talvez pagar pelo menos um pouco da luz que você gasta no chuveiro quente, na tela do telefone, ou talvez uma prestação do iPhone que você quer. Mas o problema é que nós avançamos o tempo. E quando avançamos, quando temos pressa, acabamos se relacionando com quem não é para se relacionar. E aí fica aquela palavra que você conhece. Alguém se apresenta ao líder e diz: é minha namorada. Como assim? É crente? Não, não é. Mas o pai, o avô, o tataravô, tudo é crente. Calma aí, é genealogia para namorar? Claro que não. Nós precisamos entender que um relacionamento, isso vai ser falado na UADEC durante esse ano, um relacionamento de Deus precisa ser um tempo determinado em que os dois estejam de comum acordo com tudo isto que está escrito aqui. Então, se eu posso resumir isso aqui para continuar pregando, continue esperando com paciência no Senhor, mas viva as etapas que Deus tem para você. Viva hoje a etapa de adolescente, depois viva a etapa de jovem, e você terá um futuro abençoado. Deus irá lhe dar um emprego abençoado, uma faculdade abençoada, um casamento abençoado, uma casa abençoada, mas você precisa obedecer hoje para que Deus possa fazer um futuro contigo. Então, Saul oferece sacrifício, mesmo não sendo sacerdote. Saul não entende que existe uma oportunidade para ele que foi dada de ser rei, mas também existe para outro que é sacerdote. E dentro da casa de Deus, para o reino de Deus, nós precisamos entender que para cada um tem-se uma chamada e uma responsabilidade. Então aqui Saul, ele se antecipa, desobedece a Deus, é repreendido. No capítulo de número 15, mais uma vez, Saul desobedece uma ordem direta de Deus. Deus usa o profeta Samuel para dizer: mata tudo, acaba com tudo. Mas Saul desobedeceu mais uma vez, e por esta razão Saul foi rejeitado por Deus, por causa da desobediência. Porque Saul não entendeu que a obediência sempre
envolve sacrifícios, mas sacrifícios nem sempre envolve obediência. Tem muita gente, tem muitas pessoas que estão se sacrificando, mas que logo não têm um resultado de obediência para Deus. Mas também existem aqueles que, independente da idade, com 11, com 12, com 13, com 15, com 20, com 30, com 50, mas que no seu coração estão voltados a uma prática de sacrifício que se resulta na obediência. Estes serão abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, você nunca vai encontrar alguém que decidiu obedecer a Deus ficar para trás. Você nunca vai ver na Bíblia alguém que decidiu viver integralmente para Deus em obediência, que Deus não abriu o mar vermelho e fez Faraó perecer, que Deus não fez Senaqueribe recuar e bater em retirada, que Deus não enviou o seu anjo e desfez todo o laço que os midianitas tinham para destruir o povo de Deus. Obedeça a Deus, tenha uma vida de retidão, uma vida de sacrifício, e com certeza Deus vai te abençoar. Em contrapartida, Deus já tinha achado alguém segundo o seu coração. Nós sabemos que é Davi, e a Bíblia é bem clara em dizer que Samuel vai até Davi, porque, irmãos, a diferença de Saul para Davi é bem explícita. Saul é alguém levantado pelos, mesmo que seja levantado por Deus, é escolhido pelos homens. Então é Saul que tem que ir até Samuel ser ungido. Mas quem é escolhido por Deus, Deus chama o profeta e diz: enche o teu vaso de azeite, vai na casa de Jessé. Ele não está lá não, mas vai lá, porque eu vou providenciar, porque quem escolheu foi eu, quem viu as qualidades nele foi eu. Então é você que tem que ir até ele. E eu olho para isso como as bênçãos de Deus. Você não precisa se desesperar, você não precisa correr, muito menos se antecipar. Fique tranquilo, continue perseverando na fé, continue buscando ser um adolescente abençoado. Eu também costumo dizer que você pode ser um adolescente, viver como adolescente, se vestir como um adolescente. O que você não pode é ser profano, porque nós continuamos sendo filhos de Deus, e os filhos de Deus precisam ser diferentes no seu modo de agir, diferentes no seu modo de atuar. Aonde você está, Deus está contigo. Então por essa razão você precisa ser diferente. Jessé abre as portas para Samuel. Samuel entra na casa de Jessé, e Samuel e Jessé começam a narrativa da escolha do próximo rei. Mas o mais interessante dessa entrada é que a lógica de Samuel e Jessé é totalmente diferente da de Deus. Porque se tem algo que Deus ama aí na contramão do pensamento humano, eles chamam do maior ao menor. Primeiro vem o mais velho, que é maior, que é mais amadurecido. Mas Deus toma a frente na casa de Jessé e diz para Jessé: Jessé, você ainda não entendeu, mas a minha escolha para capacitação e chamar alguém não é do maior para o menor. Eu começo do menor para o maior. E aí Jesus Cristo entra no Novo Testamento dizendo que o menor aqui dentro é o maior. Ele sendo o maior aqui dentro precisa ser o menor. E aí a Bíblia diz que Davi é o menor. Davi nem está na casa, mas Davi chega lá, porque Deus prefere o menor que tem um coração limpo do que o maior que tem um coração cheio de soberba. Deus está propício ali usar neste ano, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua escola, na igreja, quando você entende que para Deus não precisa de PhD, para Deus não precisa de canudo. O que Deus procura é alguém que entende que perante a Deus todos nós somos menores, perante a Deus Ele continua sendo o maior aqui neste lugar. Então Davi é escolhido. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, meus irmãos, que após a unção de Davi, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. No capítulo que entra, o versículo 1 vai dizer que o Espírito do Senhor se afastou, se retirou do rei Saul.
Isso aqui é muito intrigante, porque aqui nós percebemos duas gerações que estão aqui nesta mesma narrativa. A geração de Saul, que tem a coroa, mas é vazio. E a geração de Davi, que ainda não tem a coroa, mas por dentro já tem o Espírito Santo da virtude. Será que alguém pode entender aqui nesta noite que Deus não está preocupado com aquilo que nós mostramos para todos verem? Deus está preocupado com o que você carrega dentro de você. Deus está preocupado com a intimidade que você tem com o Santo e Meigo Espírito. Porque quando você não puder, fique tranquilo, o Espírito pode. Quando você não puder ir, o Espírito vai, porque o Espírito Santo conhece os nossos gemidos inexprimíveis. O que vale é o que está dentro de você. E aí vai se desenvolvendo a história de Davi, vai se desenvolvendo a vida de Davi. Logo após essa retirada do Espírito do Senhor, Saul agora é atormentado, e apresentam a Davi mais uma vez. E o que mais me chama a atenção desta apresentação é que dizem que Davi é sisudo em palavras. Davi, ele é sensato no falar. Davi é prudente em como se tratar e como se reportar. E isso também é uma lição que podemos tirar. Deus também se preocupa com o que sai da sua boca. Deus se preocupa com as ações em que o seu cérebro comanda para que a sua fala se pronuncie perante outras pessoas. Deus está procurando alguém que entenda que há momentos em que o inimigo te tenta para que você empreste a sua boca para a maldição, mas que também o Espírito Santo de Deus pode te fortalecer para que nos momentos mais difíceis você se cale, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Talvez eu esteja falando para você nesta noite, papai e mamãe, que está enfrentando dificuldades e que a tua vontade é abrir a boca, a tua vontade é sair no braço, a tua vontade é falar alguma coisa para que haja resultado. Pois bem, Deus te encontra nessa noite e diz para você: fecha a tua boca, porque eu falo por você. Segura mais um pouco essa afronta, porque eu estou vindo ao teu caminho. Aguenta mais um pouco esta perseguição, porque já já eu vou manifestar o meu poder. Então, a narrativa continua dizendo que o Senhor é com ele, e coisa boa é esta. Não adianta nós termos qualidades, não adianta nós termos dons que despertem para outras pessoas qualidades, e que as pessoas nos qualifiquem, se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não estiver conosco, nós estamos perdidos. Se o Senhor não controlar a nossa vida, nós estamos totalmente perdidos. Então, chegamos no capítulo de número 17, você conhece a história. Aqui é uma revanche entre os filisteus e o povo de Israel. É uma revanche em que os filisteus venceram e agora eles querem destruir totalmente o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles se colocam em batalha. Saul já é um rei rejeitado, tem a coroa, está no trono, está na armadura, na frente do campo, mas Deus já o rejeitou. Porém, o povo que não tem nada a ver não vai perecer, porque Deus sempre tem uma arma, porque a Bíblia diz que o diabo veio para destruir, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu não sei se você entendeu isto aqui, mas Deus tem o poder. Enquanto estamos aqui, Ele não sai daqui para ir lá não. Enquanto estamos aqui, Ele já está lá, desfazendo todo jugo, desfazendo todo principado, toda potestade, toda legião das trevas, todo espírito de vício. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Então a Bíblia diz que se apresenta Golias, afronta, escarnece o exército de Israel. Golias é alguém conhecidíssimo. Golias, ele tem aproximadamente entre 2 metros a 3 metros e 15. Golias é alguém que o seu próprio histórico, o seu próprio currículo já apresenta alguém que deve se ter medo. Golias é alguém experiente em batalha. Golias é chamado de campeão. Golias guerreia
desde a sua mocidade. Provavelmente, os comentaristas dizem que foi Golias que destruiu Ofni e Finéias e tomou a arca da aliança. Eles dizem, provavelmente Golias já é alguém temido por causa das vitórias. E eu te explico isso, porque Golias não é o maior homem que a Bíblia nos apresenta. Golias não é o maior adversário que o povo de Israel lutou, porque em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, a Bíblia vai nos dizer que existia um rei chamado Og, que só a sua cama era de 4 metros de comprimento. Aqui, o que trazia medo para o povo de Israel não era o seu tamanho. O que trazia medo para o povo de Israel, para Saul e o seu exército, era a sua experiência. Ninguém conseguia tomar o cinturão de Golias. Nenhuma das categorias, se tivessem naquela época, poderia bater o peso, poderia participar da luta, mas não ganharia, porque ele era um homem muito temido. Golias não era temido pelo tamanho, mas pela experiência de vitórias. E aí Davi vai cumprir a chamada que Deus tem através do seu pai. Davi desce para a peleja, saber como seus irmãos estão, levando mantimento. E a Bíblia é bem clara em dizer que Eliabe, o seu irmão mais velho, não aceita que Davi viesse estar ali. Isso é a síndrome do irmão mais velho, né, queridos? O irmão mais velho que não aceita quando Deus exalta o mais novo. O irmão mais velho que não aceita quando Deus abençoa o mais novo. Penso eu, que Eliabe, ele até aceitou, pastor Roque. Davi recebeu o óleo de Samuel dentro da casa de Jessé. Mas agora Eliabe não queria ver o próprio Deus confirmando a vitória através de um menino que Deus chamou. Isso é a maior fúria do diabo contra a juventude. Essa é a maior fúria de Satanás, que por mais que você seja adolescente, por mais que você talvez não conheça tanto, não tenha uma teologia ainda, mas o que Deus quer da sua vida é o nível de dependência que você se encontra com Deus. Quanto mais você depende de Deus, mais Deus vai te fazer ter vitória. Quanto mais você entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, mais Deus vai te fazer chegar onde ninguém chegou da tua casa. Então, Davi se apresenta, Davi chama o rei Saul, e Davi indaga ao rei Saul que esse filisteu não vai prevalecer, que ele se alista para poder guerrear. E aqui está o texto que nós acabamos de ler. Saul diz a Davi: contra este filisteu não poderás ir, pois tu ainda és moço. Aqui está o final da mensagem, mas para que vocês entendam, 5 lições que nós podemos aprender através da vida do jovem Davi. Em meio a um momento de prontidão, em meio a um momento em que Davi, mesmo não sabendo, ele foi servir a ordem do pai, mas acabou na peleja contra um gigante invencível aos olhos do homem. Porque assim, aparecer não é pecado não, o Adec. O pecado ou o erro é se exibir. Porque aparecer é Deus que evidencia. João capítulo 3, versículo de número 2: sendo ainda Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João no deserto. Quando Deus olha para alguém, não existe alguém que esteja só no palácio. Deus também acha no deserto. Deus achou Davi no meio das malhadas. Então Deus não precisa de um ambiente favorável para que possa usar alguém em prol da sua chamada. Quando Deus quer, Ele levanta do deserto, Ele chama das malhadas, Ele tira do monturo e coloca no meio dos príncipes. Porque se tem alguma coisa que Deus sabe fazer dentre muitas, é tirar alguém que não é para ser segundo a vontade dEle. Então Saul desqualifica totalmente Davi por causa da sua inexperiência. E isso aqui é uma palavra totalmente voltada para vocês. Por causa da idade de vocês, muitas pessoas desqualificam vocês. Por causa, às vezes, até do pouco tempo no Evangelho, ou até nós mesmos que já estamos há um pouco tempo a mais, muitas pessoas em meio a uma palavra de prontidão: estou aqui, vou para a guerra. E alguém fala: você não tem condições,
você ainda é muito novo, não tem experiência, já estou nessa caminhada há muito tempo. Então, a primeira lição é: não aceite palavras de desânimo. Essa é a primeira ação do diabo contra a vida de um escolhido de Deus. A Bíblia fala que Neemias está em cima do muro. Sambalate, Tobias e Gesem enviam mensageiros por 5 vezes. E 5 vezes Neemias dá a mesma palavra: estou em uma grande obra, não posso parar. E aí a Bíblia diz que eles voltam novamente e dizem: olha, estamos com uma carta aberta dizendo para ti que agora você está se levantando para ser rei. Ou seja, o inimigo está afrontando, querendo trazer desânimo, querendo trazer medo. Lembra de Senaqueribe? Senaqueribe cercou Judá e disse: que confiança é essa que vocês confiam que Ezequias tem ensinado para você? Isso é uma verdade na igreja nos dias de hoje. O que é ensinado aqui dentro, muitas vezes vem lá de fora querendo confrontar o que é ensinado aqui dentro. Então Senaqueribe diz: a partir de hoje, todos vocês que confiam na confiança do Deus de Ezequias, se não se renderem, comerão das suas fezes e beberão da sua urina. Sabe o que aconteceu? O inimigo afrontou, perseguiu, tentou desanimar Ezequias, mas ele não abriu a boca, não correu para o Facebook, não botou: estou me sentindo triste. Mas Ezequias entrou para dentro do templo, rasgou as suas vestes e agora ele começou a orar ao Senhor. Deus usou Elias e disse para ele: fique tranquilo, Ezequias, porque esta carta que enviaram tem o endereço errado, porque foi enviada para você, mas ele afrontou o Deus Todo-Poderoso, mexeu contigo, mexeu com Deus. Não se preocupe, Ezequias, porque Deus está enviando o socorro que vem do céu. Oh, aleluia! Calabada. Então Davi explica a Saul: eu estou aqui, eu já matei urso, já matei leão, já estou nessa luta há muito tempo, só que ninguém vê. Porque Davi é alguém que nos traz outra lição: valorize as guerras e as experiências que você tem no anonimato, sem ninguém ver. Valorize isso, porque tudo isso vai significar para você um dia. Tudo isso vai ser valorizado por Deus um dia. Enquanto Davi está na malhada, está sendo treinado para poder lutar com o gigante. Enquanto Davi luta com o gigante, está sendo treinado para alcançar a vitória e logo chegar no trono. O que significa isso? Deus tem uma etapa para você e você vai passar por ela. Quando você passar por ela, Deus vai lhe promover a vivenciar outra etapa de bênção sobre a sua vida. Terceira lição: Saul olha para Davi, desqualifica Davi, mas Davi é insistente. E aí Saul diz para ele: então bota a minha armadura. Davi coloca a armadura, mas não consegue dar um passo, porque Davi está tentando guerrear com a facilidade que o homem pode dar para ele. E se tem algo que Deus não faz, não dá a vitória para a vida de alguém, não deu para Davi, foi quando Davi botou a arma de alguém que é rejeitado. Porque Deus não queria dar a vitória através da armadura, Deus queria trazer a circunstância totalmente desfavorável, para que todos viessem acreditar a glória para Deus. É por isso que Deus disse para Gideão: tem muita gente contigo, porque eu sei que se todo mundo ganhar, vai todo mundo postar no Face: foi eu que ganhei, foi eu que conquistei, Deus não fez nada. É por isso que Deus tem permitido você, adolescente, viver circunstâncias da sua vida que você abrisse a boca nessa noite, muitas pessoas não iam acreditar que você, sendo adolescente, tem enfrentado todas essas circunstâncias. Não use as armas que Deus não fez para você. Use as armas que Deus revelará para você. Davi vai à peleja e no meio da peleja ele passa no ribeiro e pega a pedra. Fique tranquilo, porque no momento mais circunstancial da sua vida, Deus não só vai te colocar na batalha, mas Ele também vai enviar os recursos para você passar por cima dela. 4. Davi se apresenta, e parece que Davi tem uma fé em que ninguém acredita. E aí eu fui entender: Golias para Israel é um problema, mas para Davi é só uma etapa.
E se você vê o original do nome Golias, é Goliate. Goliate significa aquele que passa. Você não entendeu? Tudo bem. Para Israel, Golias é alguém que é o maior problema que eles estão enfrentando. Para Davi não. Para Davi é só um momento circunstancial que já já vai passar. É só um gigante que está se levantando, mas tem um começo, um meio e um fim. Ei, meu irmão, você veio aqui no primeiro culto da UADEC de 2019 e você vai receber uma palavra profética de Deus para a sua vida. Esse problema, essa circunstância, esse desafio não é o diabo não, é Deus forjando a sua vida. E esse tempo é um tempo determinado. Ele tem o começo, tem o meio, mas também vai ter o fim. Este problema vai passar, este gigante vai cair, porque o nome de Deus está na frente desta batalha. E aí nós encerramos aqui dizendo que Davi, quando vai para a peleja, ele diz: tu vens a mim com lança e escudo, com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi nos ensina, o ADEC, que em todos os momentos da nossa vida, Deus precisa estar no centro do controle da vontade dele soberana na nossa vida. Nos momentos mais árduos, mais circunstanciais, que eu e você vamos passar nesse ano de 2019, você precisa botar Deus no centro da vontade do teu coração. Você precisa apresentar para Deus as suas causas. E certamente o mesmo Deus que qualificou Davi, o mesmo Deus que fez Davi obter esta grande vitória, será o mesmo Deus que fará proezas no meio da UADEC. Quantos podem crer nesta palavra? Será que você pode sair daqui com o coração, com a certeza desta palavra, que pode se levantar o maior gigante na sua vida? Deus está contigo, a sua chamada vai se cumprir. Deus está fazendo você aparecer para que o nome dele venha a ser glorificado. Pode se levantar Golias, pode se levantar Senaqueribe, todos eles vão cair, porque a vitória é do povo de Deus. Se você crê nessa palavra, abra sua boca e glorifique ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós estamos agora encerrando, mas antes eu quero chamar rapidamente aqui os membros da diretoria. Eu sei que tem alguns envolvidos aqui. Fabiano, vem cá. Presbítero Fabiano, vem cá. Marquinhos. Irmã Solange, vem cá. Bruno. Lenilson está aí? Lenilson, o Cássio. Eles estão trabalhando por aí, porque a gente já vai ter um maná já. Isaac não está aí não, né, Vinícius? Não. Pessoal, esses que estão aqui à frente são parte da diretoria. Presbítero Fabiano, juntamente comigo, somos coordenadores da UADEC. Presbítero Fabiano é alguém que eu tinha um prazer enorme de querer trabalhar com ele. Graças a Deus, Deus permitiu. Diácono Marco é o nosso tesoureiro. Irmã Solange, junto com Bruno, são os responsáveis do Consagratim. Primeiro Consagratim, consagração de adolescente, será em Vila Municipal. A gente vai postar, mas só para você ter uma noção, em Vila Municipal, no primeiro sábado do mês que vem. Vinícius, junto com o Isaac, são os responsáveis do Ministério de Louvor. E o Vinícius está encarregado de ver alguns adolescentes do campo para estar chamando para fazer parte desse Ministério de Louvor. Então, ore por nós. Como foi dito aqui, já temos um planejamento. Nós estaremos 80% das atividades da UADEC será nas congregações. Então nós contamos com o apoio de você. Ore por nós, porque estaremos orando por você. Ore por toda a UADEC, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Tá bom? Eu quero chamar aqui. Vai fazer mais uma música? Tá. Eu quero saber no nosso meio aqui, se tem alguém que nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e tem um desejo de aceitar Ele hoje. Se tem alguém no nosso meio que está afastado, afastada, e que deseja voltar para os caminhos do Senhor, para o caminho do Senhor. Quando alguém chama alguém aqui na frente para aceitar Jesus, se cumpre o que o próprio Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se tem alguém, erga a sua mão lá em cima, porque queremos orar por você. Tanto você que quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus. Todos são crentes? Se todos são crentes, diga amém. Se todos são crentes, diga amém.
Glória a Deus. Quem? Pode falar mesmo. O senhor já é evangélico? O senhor quer voltar para Jesus? Vem aqui na frente, meu. Glória a Deus. Gostaria de chamar o pastor Roque aqui, primeiro vice-presidente, para estar orando. Qual o nome do senhor? Samuel. Estenda as suas mãos aqui para frente. Vamos abençoar a vida do nosso irmão Samuel. Deus bendito, mediante a tua palavra que tem sido ministrada e tem falado aos nossos corações, o teu Espírito também tem tocado no coração do teu filho Samuel, e ele então toma a decisão de regressar aos teus caminhos. Por certo, o céu está em festa, e nós, a tua igreja, também nos alegramos, aleluia, pelo teu servo que retorna ao lar paterno. Senhor, toma teu filho em tuas mãos, fortalece ele na tua presença.